A palavra do Senhor diz assim: enquanto nós estivermos lendo as Sagradas Escrituras, o Espírito de Deus esteja as escrevendo em nosso coração. No versículo 52 está escrito: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Verso 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Podem sentar, meus amados irmãos. Nossa amada irmã orou conosco. E eu gostaria, nesta breve palavra, compartilhar com esta igreja, com todos os jovens maravilhosos, compartilhar com cada um de vós a mensagem simples e muito importante, que tem uma relação direta com aquilo que nós estamos fazendo nesse mundo, com o motivo de nós estarmos neste mundo. Somos chamados de peregrinos nesta terra. E o peregrino, ele tem como característica principal não pertencer ao local onde ele vive. Nós vivemos em Sodoma e Gomorra, e se somos peregrinos realmente, nós não pertencemos aos valores, práticas, esperanças, crenças e sistema cultural do lugar onde nós estamos. Vivemos numa Babilônia, vivemos numa Atenas, vivemos numa Roma, vivemos até numa Jerusalém terrena que se esqueceu e rejeitou o Messias. Mas quando somos chamados forasteiros, quando somos chamados peregrinos, é porque nós não andamos e pertencemos ou somos residentes dos valores que estão naquele lugar. É por isso que Hebreus capítulo 13, versículo 14, diz que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, verso 17, diz que se nós invocamos por Pai, aquele que sem fazer acepção de pessoas, julgará segundo a obra de cada um, andamos em temor durante o tempo da nossa peregrinação. É por isso que os likes dessa vida cheiram mal diante de nós, porque eles vêm na medida em que nós fazemos a vontade da geração corrompida. Os aplausos e os seguidores de uma geração perversa só podem chegar até nós se nós agradarmos a geração perversa. E quando agradamos os que não amam a palavra de Deus e os que não andam na vontade dele, é porque nós também estamos nos afastando da vontade de Deus. É impossível agradar a santidade de Deus e receber o aplauso de quem ama as obras das trevas. É impossível ser luz e praticar aquilo que não é feito por quem está na luz. E quando nós entendemos isso, nós compreendemos que Jesus, o nosso Senhor, voltará para arrebatar um povo seu, um povo peregrino, um povo que não recebe o like do mundo, porque não faz aquilo que o mundo faz, e inclusive odiado. Pois em João capítulo 17, versículo 14, Jesus diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. E me chama muita atenção no verso 17, quando ele ora por nós e diz sobre nós. Quando ele ora por você, ele diz sobre você. Ele diz sobre a sua ansiedade, ele diz sobre os seus medos, ele diz sobre as suas esperanças. Ele diz sobre os conflitos de um coração numa mente tão perturbada. Ele diz sobre isso quando em João capítulo 17, verso 17, ele ora por mim e diz: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. E talvez a parte mais interessante é o verso 18,
Pois ele olha para o Pai, pensa em mim e diz: eu enviarei ao mundo, assim como o Senhor me enviou ao mundo. E isso é tremendo, porque se nós formos lá em João capítulo 18, no verso 37, Jesus disse: para isso vir ao mundo, eu nasci e vivi, para dar testemunho da verdade. Aqueles que são gerados de Deus não estão passando pelo mundo para serem vistos pelo mundo na medida que o mundo quer pessoas que se identifiquem com os seus valores homossexuais, os seus valores pornográficos, os seus valores avarentos, os seus valores de glorificação humana, os seus valores mundanos. Eles exigem que os peregrinos deixem de ser cidadãos do céu e se tornem cidadãos de Roma, Babilônia, Atenas, Sodoma, Gomorra e qualquer outra cidade. Desde que viva sob aplauso do pecado, então o mundo aplaudirá aquele que era para ser peregrino, mas vive como perverso habitante da geração corrompida. E nesse momento, quando a palavra de Deus vem trazer para cada jovem um desafio extraordinário de ser enviado ao mundo, não como alguém que espera o aplauso do mundo corrompido, mas como alguém que tem algo diferente do mundo para tirar do poder das trevas os que estão debaixo da escravidão do mundo. E isso é tão interessante, porque nós, peregrinos nascidos do alto, somos todos os dias convidados pelo mundo a receber as coroas de glória que Ele oferece. Somos até confundidos muitas vezes. Nos esquecemos de alguns segredos extraordinários. Quando em Atos capítulo 1, versículo 8, quando diz: recebereis a virtude do Espírito Santo. Eu tenho certeza que essa igreja completa 60 anos, uma história de línguas estranhas, uma história de profecias, uma história de jovens que oram em mistérios com Deus no meio do culto. Eu tenho certeza que se você buscar a história desta igreja, em 2014, 2004, 1994, 1984, 1974, eu tenho certeza que se você buscar a história dessa igreja, você encontrará os jovens orando em línguas estranhas dentro dos cultos. Você os também encontrará, converse com os mais experientes desta obra, porque Deus visita este lugar com o seu poder há muitas décadas, e hoje os jovens que são chamados para orar em línguas estranhas somos nós que estamos aqui. São vocês. E hoje, os jovens que são chamados para serem transportantes da palavra de Deus e que levam a mensagem de confronto, desafio e embate ao mundo enganador, são vocês. E hoje, os jovens chamados para levantar a mensagem profética da vida missionária, são vocês. E hoje, os jovens chamados para transportar a Bíblia Sagrada, a luz que vem do trono de Deus, a vida santificadora do Espírito da Graça, são vocês. Somos nós, né? Porque é o último da minha vida e quero fazer isso também. E então os peregrinos, os que não estão em contato com o mundo no sentido de esperar aplausos da geração corrompida e perversa, eles brilham. Em Filipenses capítulo 2, versículo 15, diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E por que somos luminosos? Porque a vida e o poder daquele que ressuscitou dos mortos está programada, escrita, profetizada para todos aqueles que nele creem e vivem nele. Deus nunca predestinou ninguém para o céu. Ele nunca predestinou ninguém para o inferno, porque a palavra do Senhor diz que para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 11. Ele predestinou o caminho, Ele predestinou Jesus como o caminho da salvação, e todos os que seguem este caminho herdam a vida eterna. Mas também predestinou o pecado como o caminho do inferno, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Os peregrinos nascem do alto. Eles têm a sua mente carregada de valores celestiais. É tão tremendo. Todo mundo lembra de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo lembra o verso 17,
Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muitos lembram o verso 19, a condenação do mundo é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E tudo isso, porque lá no verso 12 do mesmo capítulo, Jesus disse: se eu vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Sim, quando eu e você somos peregrinos de Cristo, durante o tempo da nossa existência na terra, nós nos envolvemos com as coisas celestiais, nós buscamos os valores celestiais. Acima de tudo, você pode ser um médico maravilhoso, você pode ser um médico, um engenheiro, o que você quiser, cientista, escritor, ou não, o que você quiser, empresário, comerciante, músico, o que você quiser. Mas a sua profissão, ela pode ser também o espaço profético da iluminação de um mundo perdido. Você pode trabalhar para juntar dinheiro e se tornar alguém poderoso entre os filhos das trevas, ou você pode, no seu local de trabalho, ser a luz de salvação para os que em trevas habitam. É uma perspectiva profética, porque os peregrinos, eles têm uma consciência profética. E o que é consciência profética, meu Eduardo? É a capacidade de você entender que a nossa vida tem uma mensagem de Deus para a geração perdida. O profeta é alguém que não fala o que quer, é alguém que fala a mensagem de um outro que o enviou a falar. Então eu não profetizo quando eu digo que eu quero que você seja feliz, a não ser que Deus tenha mandado que eu fale isso. Quando eu quero que você seja feliz, eu estou te abençoando. Quando eu digo, olha, você vai prosperar aqui e ali, eu estou te abençoando. Quando Deus vira para mim e fala, diga a ele isso, aí é profecia. Profeta não é quem quer que alguma coisa aconteça, esse é um abençoador. Profeta é quem não fabricou a mensagem, recebeu de um terceiro e entrega para alguém a ouvir. Isso é profetizar. E quando o homem e a mulher de Deus entendem que são peregrinos, eles têm uma profecia para o mundo. E a profecia que eles têm para o mundo é a palavra viva de Deus. Eles entregam a palavra de Deus. Eles levam a palavra de Deus para alguém. É por isso que o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É por isso que ele também disse em Mateus 28, 19, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, ide e ensinai e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é essa diferença que a igreja faz. O assunto do profeta é a palavra do Deus que mandou ele ir. O assunto do profeta é a vontade de alguém que não é ele, mas que mora nele e que o conduz ao outro para entregar uma mensagem que não é do falante, que não é de quem está falando. E isso é muito importante. A igreja de Jesus Cristo é movida pela palavra de Deus em ação. É isso que Atos 1,18 quer dizer, quando diz, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas. Testemunhas em quê? Em qual lugar? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É isso que Atos 20 e 24 diz. Em nada tenho a minha vida preciosa, contando que cumpra com alegria a carreira que recebi do Senhor Jesus. Qual é? Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É isso que Gálatas 2,20 também preconiza. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Observe, é alguém que não é você em você. O cristianismo não é uma condição psicológica de crença. O cristianismo não é uma mentalidade. O cristianismo não é um conjunto de imaginações que alguém cria para si. A nova vida em Cristo não é uma força de vontade para você ser melhor em alguma coisa. Nós somos habitados por alguém que não é nós, que não é fruto da nossa imaginação. Esse é o mistério da nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Por que alguns conseguem e outros não? Porque alguns desenvolvem a presença do outro, que é Jesus nele.
E outros, infelizmente, tomara que ninguém entre nós, mas outros fazem apenas um esforço psicológico, um esforço temperamental, uma melhoria social, um esforço, como é que eu posso dizer, virtuoso, de melhor condição humana, pessoal e coletiva. Tudo bem, é melhor melhorar como um ser humano do que piorar, mas eu não vos digo sobre isso. Não é sobre o quanto você vai melhorar enquanto cidadão, enquanto filho, enquanto pai, enquanto marido. Não é sobre o quanto você pode melhorar. É sobre o quanto você pode morrer para que o outro venha nascer em você. É isso que Jesus disse. O grão de trigo caindo fica ele só, mas se morrer, esse dá muito fruto. Gálatas 2:20 fala de morte. Quem é peregrino que espera o arrebatamento da igreja não pode estar vivo no sentido pecaminoso e carnal, porque já começa o versículo dizendo: já estou crucificado com Cristo. Isso é morte. Já estou. O versículo começa assim. Lembra daquela parte de carregar a sua cruz a cada dia? Quantas pessoas entendem mal Lucas 9:21-23? Carregar a cruz é morrer. Ninguém carregava a sua cruz no Império Romano e continuava vivo por mais 6 horas, 8 horas no máximo. Todas as pessoas que carregavam a sua cruz, eles morriam. Por quê? Aquela cruz era o lugar onde ele ia morrer. Ele não estava carregando um pedaço de estaca enorme para se divertir os romanos. Ele o fazia para morrer. Todas as pessoas, assim que chegavam no monte escolhido, eram assassinados naquela cruz que ele carregava. Então, se alguém tem a ideia de que carregar a cruz é ficar sofrendo no dia a dia, sua ideia está incompleta, diferente da mensagem original. A mensagem original é: carregue a sua cruz e morra nela, para que Jesus te ressuscite pelo Espírito Santo e uma nova criatura esteja no seu lugar. Uma vida transformada, liberta, uma vida em processo de libertação, uma vida em processo de regeneração, uma vida em processo de avivamento. Em Romanos capítulo 8, versículo 11 diz que o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus também vos dará vida pelo seu Espírito que em vós habita. É algo tão tremendo que em 1 Pedro 1,23 diz: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Em 2 Coríntios 5,15 diz: ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha os peregrinos, eles vivem para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E eles casam, são felizes, trabalham, têm dias difíceis de lágrimas, mas também têm dias felizes. Eles são pessoas normais, eles estudam, eles fazem suas faculdades, seus mestrados, seus doutorados, suas pesquisas, eles abrem seus negócios. Os seus negócios podem dar certo ou não. São pessoas normais, como todos, mas tem uma diferença exorbitante: eles resplandecem a presença de algo, alguém que neles vive. Romanos 14, versos 7 e 8 diz: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos ou morramos, sejamos do Senhor. Se nós chegarmos nesse nível, seremos arrebatados no dia da volta de Jesus. Eu tenho 2 mentiras: que o amor de Deus vai te arrebatar na hora da sua volta, ou que o amor de Deus vai te salvar na hora da sua morte, que o amor de Deus vai dar um jeito para você ser salvo. Essa mentira está espalhada por todas as partes, e muitas pessoas adulteram, veem pornografia, contam mentira, amam dinheiro, falam mal das pessoas. Muitas pessoas se entregam à ganância, se entregam aos aplausos de um mundo corrompido e acham que o amor de Deus vai dar um jeito no final. Eu queria que você nunca esquecesse que Deus ama cada pessoa que nasce nesse mundo. Não tem ninguém nesse mundo que nasceu sem ser amado por Deus. Eu queria muito que você entendesse isso. E que isso não começou agora, em 2000, 2010. Isso sempre foi assim.
desde Adão, nunca alguém nasceu que não fosse amado por Deus. E o inferno está lotado de pessoas. Não existe ninguém no inferno que não era amado por Deus. Porque quem vai ao inferno não é a pessoa que Deus o põe lá, é a pessoa que não alcançou a saída do inferno. Como assim? Todos estamos embaixo do pecado e condenados ao inferno. A palavra de Deus diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Todos estamos separados de Deus, Isaías 59:2. É isso? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, encobrindo o seu rosto de vós e impedindo que ele vos ouça. Então todos estamos condenados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Foi por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Por quê? Porque Ele é a porta da salvação para os perdidos como nós. E quando nós estamos em Cristo, olha o peregrino, e quando eu estou em Cristo, eu não estou mais ao caminho do inferno. Por isso que Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso também, que em Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que... Olha o nome, olha o começo, medita nisso. Se já ressuscitaste com Cristo. Se já ressuscitaste, olha bem. Se ninguém aqui morreu fisicamente, como é que vai ressuscitar? Porque ele está falando da ressurreição espiritual, da nova vida, aquela que as pessoas querem imitar com esforço psicológico, mas não vai conseguir. Basta entregar seu coração com fé no Filho de Deus, e o Espírito Santo vai operar essa novidade de vida em cada um de nós. Você vai conseguir em Cristo, não psicologicamente. Você pode até parecer uma pessoa transformada psicologicamente, mas não é suficiente parecer para ser arrebatado. E Ele voltará, e nós precisamos estar prontos para sermos arrebatados. E nessa sociedade corrupta e perversa, que odeia a palavra viva de Deus, nós somos desafiados a ser o exército que leva a palavra. Por isso que eu amo quando eu vejo os alunos com a Bíblia na escola. Ali no Almirante Barroso nós temos a nossa célula 2 vezes por semana e levamos a Bíblia. Eu sou professor também. Eu levo a Bíblia pequena para a sala de aula 1 vez por semana. Essa aqui, assim. Eu deixo ela em cima da mesa assim, só para o pessoal olhar, saber que existe um livro. Tem uma outra menor, quando eu esqueço a outra, essa eu pego a outra. À tarde é a mesma coisa. Essa aqui já estudou de tarde com a gente, ali aqueles dois estudam de manhã. Mas o que eu posso te dizer de todo o coração é que as escolas precisam de alunos com coragem para dizer qual é a vontade de Deus, a verdade eterna da salvação. É que o Espírito Santo te chama, o Espírito Santo te quer e quer fazer de você morada da glória celestial. A nossa cidade está nos céus, mas as pessoas que são nascidas do alto têm essa cidade nos céus. É algo tão poderoso que o amor de Deus não pode salvar as pessoas que não abandonam as obras das trevas. Irmão Eduardo, como você pode garantir isso? 1 João 2,15. 1 João capítulo 2, versículo 15. Diz: não ameis o mundo, não que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como é que alguém vai ser salvo sem que o amor do Pai esteja nele? Quando eu amo as obras das trevas, aquelas obras me afastam da glória de Deus. E esse Jesus te ama tanto que Ele vem buscar você, peregrino. Ele vem buscar você. Ele conhece a sua lágrima, a sua esperança, a sua dor, a sua tristeza. E Ele vem buscar você. Nós lemos hoje na abertura desta mensagem, no momento, no abrir e fechar de olhos, antes do soar da última trombeta, nós somos desafiados pelo mundo todos os dias, mas nós somos inspirados e renovados e avivados por Deus todos os dias. Em Filipenses 3, 20 e 21 diz: a nossa cidade está no céu.
de onde aguardamos o aparecimento do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo batido para ser conforme o seu corpo glorioso. Por isso que eu e você precisamos cumprir a nossa missão profética. Precisamos levar a Bíblia para a escola. Precisamos conversar com as pessoas sobre qual é a vontade de Deus. Precisamos alimentar nossas vidas. E quando você for conversar com alguém, não perca tempo dizendo o que você pensa. Fale os versículos. Fale apenas os versículos. E deixe os versículos trabalharem sozinhos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Observe que não é você que dá vida à Bíblia. Observe que não é porque você falou que ela ficou viva. A Bíblia é viva em si mesma. A Bíblia, em Hebreus 4:12, está escrito: a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque não é a palavra do pregador, é a palavra do próprio Eterno que vive para sempre e que vela por ela para cumprir. E é tão poderoso que o mundo passa e com ele as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E quando em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, diz que o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e com alarido de Deus, e todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós. Isso sempre me impressionou. Verso 17, quando o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, porque a Bíblia não é a produção de Paulo, a Bíblia é a inspiração de Deus. Paulo escreveu muita coisa, mas o que está neste livro não foi a mente dele que produziu, foi o Espírito do Senhor que deu. Por isso que eu considero a Bíblia alienígena, eu considero a Bíblia extraterrestre, porque ela não é uma produção histórica, ela não é uma produção literária, ela não é uma produção documental, não é a partir das premissas humanas. A palavra é inspirada, numa inspiração plenária, que vem de fora do nosso planeta, porque Deus está acima de toda a criação, e Ele concede aos profetas a sua verdade, e os profetas registram a verdade, e as verdades de Deus estão aqui. E nesse verso 17, um desses profetas, por nome Paulo de Tarso, ele começa o verso 17 dizendo: depois nós, os que ficarmos vivos. Entenda, quando ele diz isso, está mostrando para nós que ele esperava para os seus dias a volta do Senhor, esperava para a sua época. O mesmo Jesus de Hebreus 13:8, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o que diz para você: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3:11. Quando Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurado os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque eles terão direito a entrar na cidade pelas portas. Quando Apocalipse 2:14 me mostra que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, então também está abrindo a glória do arrebatamento para os perdoados do Senhor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se você entrou aqui nesta noite na casa de Deus, sem a convicção do arrebatamento, receba de Deus agora o perdão purificador, e aquele que nele crê estará pronto para ser arrebatado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Sim, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Deixa Deus te usar, porque Ele está voltando e Ele quer te usar. Queridos, os peregrinos olham para o alto. Os peregrinos pensam nas coisas de cima antes de pensar na de terra. Os peregrinos não idolatram as carreiras humanas porque sabem que elas deveriam ser apenas instrumentos de Deus e não o fim da nossa existência. Nunca confunda sucesso com propósito. O dia que você confundir sucesso com propósito, você não entendeu o cristianismo. Sucesso é o que os homens dizem que você alcança. Há 100 anos atrás, sucesso era coisa muito diferente hoje.
Em 1850, sucesso era muito diferente de 1950. Em 1750, sucesso era super diferente de tudo. Sucesso é aquilo que o mundo fala para você que você tem que ser. Propósito é aquilo que Deus escreveu para você. É aquilo que Deus preparou para você. E depois da sua peregrinação, quando tudo terminar, não vai valer o que o mundo aplaudiu. Vai valer o que o Eterno julgou sobre o propósito. E a vida passa muito rápido. Me lembro quando eu andava na minha adolescência e juventude pelas madrugadas aqui com o folheto na mão, entregando evangelismos 2, 3 da manhã. Eu era um jovem de uma igreja de Assembleia de Deus que fica do outro lado lá da galeria. Nem a galeria mais. O tempo passa rápido. Mas uma coisa não passa rápido. A palavra permanece para sempre. E é essa palavra que está sendo evangelizada aqui e por você fora daqui. Levante-se, tocai a buzina inicial, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Sinais do céu, sinais da terra e muito mais. Você pode repetir comigo? Tocai a buzina inicial. Clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se os moradores da terra. Porque o dia do Senhor vem e está perto. Eu não quero likes, eu quero o propósito de Deus na minha vida. Você só vai conseguir os likes se agradar os filhos das trevas. Mas nós só nascemos para agradar o Pai da luz. E é nesse momento que eu te convido a ser luz, a andar como luz do Senhor, a saber que em nada tem minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a carreira que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Posso orar com vocês? Podemos orar juntos? Você pode ficar de pé comigo? Deus te levantou para ser uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Deus te levantou para ser um homem poderoso nas mãos do Eterno. Deus colocou ao seu lado pessoas para que você fosse mais forte, mais cheio do Espírito Santo, mais treinado, mais bem qualificado. Ele escreveu o seu nome no livro da vida e quer escrever também o nome dele em muitos corações através do seu trabalho, do seu testemunho, das suas pregações, porque a melhor pregação é a vida. E para mim, viver em Cristo. Eu morrer é lucro, Filipenses 1:20. Pai querido, eu agradeço por essa oportunidade e entrego nas tuas mãos a vida de cada jovem aqui presente. Levanta-os com uma fé missionária, levanta-os com uma fé viva, levanta-os com uma fé transbordante da tua glória, levanta-os todos os dias incomodados em salvar almas na geração que marcha para o abismo infernal. Oh meu Deus, dá-lhes olhos para ver, ouvidos para ouvir, pernas fortes, mãos habilidosas, manejando a palavra do Senhor, não se envergonhando de nada, mas dando testemunho da verdade para a salvação. Senhor, que cada jovem aqui presente todos os dias tenha um período de avivamento com a tua palavra, de avivamento com o teu Espírito, de avivamento com o teu poder. Que cada um entenda o milagre do novo nascimento, o milagre da nova vida, para que numa vida transformada sejam exemplos, a fim de que outros encontrem a transformação que neles há. Ah, Senhor, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do inimigo. Ah, Pai, tu sabes como a mente de cada um sofre um assédio permanente da fúria do mal. Mas nós também clamamos o poder do sangue de Jesus sobre cada mente, cada coração, cada corpo. E o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o tema volta de Jesus seja o mais importante da nossa vida, nos nossos planos, na nossa carreira, nossas escolhas. Que cada um de nós seja avivado como morada de Deus, cheios da palavra de Deus e da vida de Deus. Em nome de Jesus. Amém.